Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer o empreendedorismo, as novidades do mercado e os caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo no primeiro semestre deste ano, onde foram criados 214.413 micro e pequenas empresas. Já no ano passado, o número dessas empresas abertas foi de 196 mil empresas. Esse é um avanço que representa um aumento de 9,2%. E muita gente entra neste mercado por necessidade e precisa precisa de um acompanhamento profissional para se estabelecer. Para falar sobre este assunto, nós recebemos o diretor técnico do Sebrae, Alci Porto. Hoje nós vamos entrevistar Alci Porto, diretor técnico do Sebrae Ceará. Vamos falar sobre as micro e pequenas empresas aqui no estado. Alci, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Nelisa. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E eu queria que você falasse sobre a situação. Eu fico muito impressionado com os números das micro e pequenas empresas, principalmente quando você olha o MEI. 73% das empresas no Brasil hoje estão nessa categoria de MEI. Né? O que acontece? Né? O que isso diz da nossa economia? Olha, isso diz de uma legislação do Simples Nacional que pegou, como poucas no Brasil, essa grande massa de brasileiros antes estava à margem da economia, não tinha nenhum registro, não recolhia seu INSS, não tinha uma cidadania empresarial, atuava de forma informal. E a partir do Simples, eles passam a ser um microempreendedor individual. Eles têm um registro, eles são vistos pelas entidades do segmento ao qual eles trabalham, comércio, serviço, que é a grande maioria. Eles têm uma atividade de cumprimento de obrigações tributárias também, com o município, com o Estado, só não com a União. Mas eles recolhem simbolicamente ICMS atualmente, ISS, quando é o caso, e eles têm uma relação com a comunidade como empreendedor formal, podendo inclusive empregar até 2 pessoas na sua atividade. Isso é uma relação muito importante. A legislação, quando é criada, ela tem um objetivo de trazer os brasileiros de uma forma inclusiva para a base produtiva. As estatísticas hoje mostram que esse universo, eles empregam no estado do Ceará, este empreendedor MEI, pelo menos mais de 500 mil cearenses estão envolvidos na atividade. O que seria dessas pessoas se não tivesse sua atividade produtiva, gerando renda no seu bairro, na sua comunidade? E um outro fator, o MEI é muito próprio das grandes periferias, das grandes cidades, onde o emprego é mais difícil, né? Onde não tem indústrias, onde não tem grandes conglomerados empresariais. O que tem é uma comunidade sedenta de consumir aquilo que é o básico, né? Alimentação, vestuário, e é onde o MEI se destaca. Então, na verdade, o microempreendedor individual, hoje, ele é uma saída muito forte para a tendência mundial da economia, que é a redução drástica do emprego nas grandes empresas. A tecnologia substituiu o emprego, isso é um fator mundial, e não seria diferente aqui. Qualquer pequena cidade, somando o MEI que existe naquela cidade e a empregabilidade que ele gera, é maior do que uma grande empresa, muitas vezes, que está instalada numa média cidade. Então é importante que os governos olhem o microempreendedor individual como política estratégica de economia regional, fortalecer a economia local. E esses empreendedores estão fazendo a diferença, porque não é só aquele que não tem emprego que vai ser MEI. Aí nós temos milhares de estudantes que estão saindo das universidades, estão empreendendo através de um negócio pequeno, como microempreendedor, na grande maioria em atividade tradicional, mas também atividades ousadas, inovadoras, como são as startups. O estado do Ceará tem mais de 400 startups registradas, e isso nos traz a certeza que a legislação do microempreendedor individual ela foi acertada. É claro que ela precisa ser sempre acompanhada, porque é uma população que ela é carente de informação, de acompanhamento,
e é claro que tem que ter um esforço coletivo para que tudo isso ocorra bem. Alci, tem uma dualidade nesse ponto, né? De um lado, tem um aspecto positivo que é a formalização. Essas pessoas passam a ter algumas garantias, né? Por exemplo, o INSS, né, do MEI. Do outro lado, mostra uma precarização da economia. Como você falou, vários empregos formais, hoje eles estão deixando de ser formais, né? E passam a ter esse contrato precarizado, o famoso PJ. No caso dos universitários que você está dizendo aí, isso não quebra também uma quebra do engajamento? Ainda tem um mito muito grande sobre empreendedorismo, né? Eu vou ter liberdade, só que essa liberdade, às vezes, é uma liberdade muito complicada. Na verdade, Neila, a questão do estudante, ele passa pela nossa formação. Nós fomos formados, não foi para empreender. Nós fomos formados para buscar um emprego no mercado. Quem não lembra aí, há 10, 15 anos atrás, que a grande onda era o concurso público, né? Era almejar um emprego numa estatal, no serviço público. Por quê? Porque nossos pais nos disseram que o grande mote nosso é a estabilidade. A nossa juventude foi formada com o intuito de ter estabilidade. Essa nova juventude que está aí é o inverso. Ela não passa muito tempo, por exemplo, no emprego formal. Nós mesmo no Sebrae, nós temos jovens que entram no Sebrae e 2 anos depois, mesmo tendo sucesso na carreira, pedem para ir para outra coisa. E ninguém entende como você tem plano de saúde, você tem um plano de aposentadoria, você tem um futuro garantido. O que para a gente era garantia de futuro, para eles é desafio. Então, é uma nova juventude, é uma nova forma de pensar. O desafio para o jovem é algo que eles têm como desafiador mesmo, ao contrário para nós que era muito mais ameaçador. Então, nós temos que encarar que essa nova safra de pessoas que estão saindo da base das universidades, elas não buscam mais só estabilidade, ela busca ousadia, realização, fazer o que gosta, ganhar sorrindo, é o que eles gostam de fazer. Tanto que eles trabalham às vezes no café, no restaurante. As startups ganham mais dinheiro na hora que estão no barzinho conversando do que quando estão diante da máquina, do computador. Então, esse é o grande mote dessa nova safra de empreendedores que está chegando no mercado. E nós, que viemos de outro período, de outro século, nós temos que entender que o ambiente legal, tributário, ele tem que ser adequado a esse novo momento, né? Nós temos que compreender que o que foi bom nos anos 60, 70, 80, 90, não é mais a mesma coisa para o futuro que está se colocando. São mais de 60 profissões novas e que precisam se olhar diferente. Nós temos profissões, por exemplo, que lidam com o outro lado do mundo e os fusos horários são outros. E nossa legislação estabelece os horários presos a um fuso horário que é só local. Essas pessoas lidam na internet com o mundo inteiro. Elas trabalham meia-noite, de madrugada, porque o outro lado do mundo, isso é o horário comercial. Então, é preciso a gente olhar que o mundo evoluiu, nós temos que conversar com o futuro, senão a gente se prende ao passado. Eu queria que você falasse dessas novas profissões, né? E que futuro é esse, né? O que está desenhado para essas pessoas? Olha, se você olhar esse mundo da tecnologia da informação e comunicação, do TIC chamado, é um mundo completamente novo, né? Com a internet veio milhares de outras funções que a gente hoje observa, né? Vocês mesmos, né, que trabalham com comunicação, vocês veem o quanto era necessário de estruturas, etc., para se trabalhar. E hoje a tecnologia reduziu drasticamente essa necessidade para equipamentos altamente modernos, diferenciados. Se você for para o lado, então, da questão das energias, que é o grande mote mundial, nós temos centenas de outras atividades surgindo a partir das energias limpas, né? Da questão dos biomas, que estão aí na mesa, né? As Nações Unidas colocam como fundamental olhar o território onde você está com as atividades a partir da preservação dos biomas. Isso leva a quê? Novas tecnologias, novas profissões. Como é que eu vou tratar o ambiente, o meio ambiente e, ao mesmo tempo, gerar uma economia saudável? São profissões que não existiam.
E tudo isso se soma também a uma coisa que está vindo aí que vai revolucionar. A internet fez uma revolução. Agora vem a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai trazer com ela dezenas e dezenas de novas profissões, de pessoas que vão estar nesse mundo da interatividade de dados, inteligência de dados, onde nós vamos dialogar ao mesmo tempo com tudo que nunca imaginamos, né? Em inteligência de dados. Quer dizer, nesse âmbito, por exemplo, dos jornalistas, que a gente sabe, os jornalistas vão interagir com sistemas inteligentes em que ele vai pensar algum texto e daqui a pouco esse texto já está todo formatado para ele, com milhares de interlocuções que existem dentro de um programa. Essas coisas são novas para a gente, mas são reais e imediatas. Então, é fundamental que a legislação, o ambiente legal, esse aparato e o nosso pensamento, ele se volte para esses momentos do futuro, porque eles já são no presente. Em alguns países, se você não tiver uma interatividade inteligente, você não consegue nem se locomover nas cidades, porque tudo é automatizado, tudo é uma relação digital. Então, se você não ingressa, você fica à margem. E o Brasil precisa se incluir. E o Ceará tem feito um trabalho importantíssimo, porque eu considero que através da escola, que o Ceará é exemplo para o Brasil, nós vamos fazer essa revolução silenciosa. E o Sebrae está já com mais de 300 mil alunos do ensino fundamental no estado do Ceará, recebendo orientação empreendedora, o que é uma safra do futuro que vai chegar no mercado com outro pensamento a respeito das oportunidades que esse novo mundo apresenta. É uma situação muito nova e muito assustadora, né? Para todos nós. Primeiro veio a flexibilidade, depois esse emprego por aplicativos, e nós temos, com todos os avanços do Ceará, uma população ainda com nível educacional muito baixo, né? E esse talvez seja o maior desafio, né? Transpor esse nível de pobreza diante das novas tecnologias, né? Você falou do trabalho do Sebrae com as escolas, né? E que outras ações o Sebrae tem tomado nesse sentido? Olha, Nélia, hoje o estado do Ceará nós definimos que tem alguns fatores que têm sido impeditivos para a sobrevivência das empresas de pequeno porte. Um deles é esse que eu mencionei. A chegada dos empreendedores no mercado, vindo da universidade, das escolas de nível médio, eram muito precários no conhecimento de como empreender, nas habilidades empreendedoras. Então o Sebrae está dentro da escola fundamental. Todas as escolas de nível médio do estado, o Sebrae está com um programa de empreendedorismo e já 46 faculdades e universidades do estado do Ceará estão com um programa de empreendedorismo com o Sebrae. Esse é um gargalo. Nós queremos reverter o número de estudantes que chegam no mercado sem as habilidades empreendedoras. Então o Sebrae tem um esforço nessa área. O segundo deles é que ao chegar no mercado você encontra muitas vezes os prefeitos, os políticos, não preparados para entender a importância do empreendedor. Então o Sebrae está aplicando uma tecnologia nacional que chama Cidade Empreendedora, onde o gestor público trabalha 10 eixos de melhor se relacionar com o setor produtivo. Nas compras públicas, na questão tributária, no ambiente de negócio. Então ele tem um conjunto de programas que o Sebrae coloca gratuitamente para os prefeitos. E nós já temos 96 prefeituras assinadas contratos com o Sebrae aqui no Ceará, com Cidade Empreendedora. Então aqui eu resolvo um pouco a visão do poder público para que esse empreendedor não se sinta isolado do relacionamento. O terceiro eixo que a gente verifica era que precisamos estar presente porque esse empreendedor mais humilde, ele não lida só à distância, ele precisa ter uma interatividade, ele tem muita dúvida, a simplicidade e a falta do conhecimento leva à necessidade de interagir. Então o Sebrae, até o final deste ano, já estamos com 149 salas do empreendedor instaladas nos municípios do Ceará. Parceria do município com o Sebrae. Vamos aos 184 municípios até o final deste ano, com salas do empreendedor estruturadas, ligadas à internet, fazendo o mesmo atendimento que o Sebrae faz em qualquer parte do país. Todos os municípios cearenses. Com isso, a gente elimina o terceiro fator, que é o fator da falta da informação, da proximidade dos projetos que podem ajudar o empreendedor a iniciar bem e a reduzir o risco do negócio. E o outro fator também importante é o fator
da inovação. As universidades, os centros tecnológicos, não só no Ceará, mas no Brasil, sempre ficaram muito distantes dos problemas da comunidade. Era muito mais formando as pessoas do que gerando ideias e soluções para problemas da comunidade. No restante do mundo, principalmente o mundo mais desenvolvido, as universidades são bases de apoio às empresas e aos negócios, para desenvolver novas ideias, para desenvolver pesquisas voltadas para produtos que beneficiam a todos nós. Assim surgiram as grandes melhorias na humanidade, foi através da inteligência dos centros tecnológicos das universidades. E nós aqui no Ceará já estamos montando uma rede de inovação com universidades de 4 regiões do estado, aonde a gente vai pegar as regiões, região norte, Cariri, região centro e a região jaguaribana, integrando com Fortaleza e vamos criar uma rede de inovação. Com esse ciclo voltado, poder público, empreendedor preparado, trabalhando a presença do SEBRAE e as universidades e instituições tecnológicas oferecendo soluções, a gente acredita que os arranjos produtivos e as empresas vão estar num ambiente muito mais favorável de sobrevivência. Quando você fala em inovação, você não está falando só internet, TI, você está falando inovação em vários segmentos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa inovação e outra, quem não tem vocação empreendedora faz o quê? Olha, Nila, normalmente, começando aí pela última, quem não tem vocação empreendedora, muitas vezes não sabe a que tem, mas nunca desenvolveu suas habilidades. O programa mais importante no mundo, hoje que as Nações Unidas apoia para empreendedorismo, se chama o Empretec, que é um programa executado no Brasil pelo SEBRAE. O Empretec, ele desenvolve as suas 10 habilidades empreendedoras que estão adormecidas e às vezes você nem sabe que tem. Então, às vezes você não empreende, não é porque você não tem habilidade empreendedora, é porque você não desenvolveu a habilidade. E tem técnica para isso, por isso tem um curso do Empretec, tem esse seminário, tanto que ele é aplicado em 57 países no mundo, pelas Nações Unidas, e no Brasil o SEBRAE é o credenciado para isso. Então, primeiro ponto, não se autodiga que não é hábil a empreender, você tem que entender melhor. Agora, ao entender e desenvolver a habilidade, eu posso não querer ter um negócio, eu posso querer ser um empregado de uma empresa, trabalhar para uma atividade que não seja obrigatoriamente como empresário. Então, eu vou exercer minhas habilidades empreendedoras numa função, por exemplo, de empregado da empresa, mas como empreendedor. Porque ser empreendedor é desenvolver habilidades de cooperação, habilidade de realizar, de buscar, de persistir. Essas são habilidades que servem para qualquer atividade, seja no negócio, seja no apoio a quem realiza o negócio. Então, esse é um lado. Primeiro a gente tem que buscar saber que capacidade eu tenho de entender como eu posso estar nesse mundo dos negócios. Seja como empreendedor de negócio, seja como empreendedor da vida. Eu posso estar na área social fazendo e ser um grande empreendedor da área social. E o outro lado que você me perguntou... Eu nem lembro mais. Pois é, mas você... Ela se faz o quê, né? O que o empreendedor, quem não tem essa habilidade, faz o quê da vida, né? E o estudante mesmo, né? Que está na universidade agora desenvolvendo essas habilidades, se ele é um profissional liberal que ele vai para o mercado, ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou um médico, vou montar meu escritório, meu consultório, mas eu não fui preparado para ser empresário da medicina. Fui preparado para ser médico. Só que não é raro você ir para o consultório e ver as deficiências da empresa consultório, não é do médico, do atendimento, do relacionamento comigo, e tudo do interfere, cumprimento né? dos prazos, dos horários, etc. Não tem tanta coisa que tem a ver com a atividade do médico fora da consulta. Só que o profissional médico não foi preparado para olhar e analisar tudo isso. E aí é onde entra o SEBRAE dentro das universidades, preparando todos para entender que... O ambiente, o peso desse ambiente. A profissão dele é uma coisa, a atividade de negócio é outra. O médico pode ser o melhor médico, mas se o consultório dele não for bem relacionado com o cliente, ele pode ter a atividade dele prejudicada por uma falta de um bom atendimento, um bom relacionamento, de um sistema informatizado bem feito, enfim, aquilo que uma gestão pode fazer. Então, é nessa linha que nós entendemos fundamental que o SEBRAE está contribuindo e que a gente tem certeza que o Estado do Ceará, nesses próximos 10 anos, nós vamos ter uma nova base de empresários, de empreendedores
respondendo a esses desafios que o futuro está aí prometendo. Você falou em habilidades, eu lembrei do conceito de competência, o CHA, que é conhecimento, habilidades e atitudes, né? E esse é outro grande desafio, esse complexo, né? Porque demanda tempo, dinheiro, dedicação, né? E vontade, né? Para realizar. Exatamente. Por que o nosso programa do Empretec é tão procurado? Porque você não encontra na internet, porque ele mexe com isso que você fala. São habilidades, atitudes, são a base do comportamento das pessoas. Como é que ela age diante de um desafio? Como é que ela age diante de uma ameaça? Que atitudes ela toma? Muitas vezes você está encontrando as empresas que estão fazendo teste de habilitação das pessoas para trabalhar dentro do quadro funcional. Não é mais aquele teste que nós fazíamos no passado. Eles estão agora colocando você em situações práticas para perceber qual reação você tem, né? Já aconteceu muitas vezes de você estar numa entrevista e uma lixeira começa a pegar fogo. E aí, qual foi sua atitude perante isso? Você foi lá e imediatamente tomou uma providência? Você olhou e disse, não tem nada a ver comigo, eu não sou aqui da empresa? Qual atitude você tomaria? É da pessoa. E isso as empresas estão olhando, por quê? Porque o que elas estão buscando é profissionais que, de fato, respondam aos desafios novos que estão sendo colocados. E para isso, é claro, comportamento, atitude e prática são fundamentais para essa nova safra que está chegando aí. Recentemente, Alci, o governador de Minas Gerais deu uma declaração falando do Nordeste como as vaquinhas magras, né? E durante muito tempo o Nordeste foi muito escanteado. Não, só o Nordeste teria só espaço para ter fábrica de vassoura, né? Nós ouvimos muitas histórias ao longo desse tempo todo, né? Eu queria que você falasse do perfil do nosso pequeno empresário. Hoje, 85% das empresas estão no Simples. Nós continuamos sendo uma região, um estado formado por vaquinhas magras? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, o que acontece no sul e sudeste do país, tirando as questões de rivalidades, que eu acho que tem que deixar de lado, o que acontece é um desconhecimento, na verdade, do Nordeste, do Norte e Nordeste principalmente. O que nós vemos aqui, na verdade, no nosso ambiente do Nordeste, é um grande celeiro de oportunidade. Nós estamos numa melhor logística para o mundo. Isso o Porto do Pecém aqui já está demonstrado pelo grande fluxo em pouquíssimo tempo, né? Roterdã não iria se interessar pelo Ceará se não for as vantagens competitivas de um porto que nós temos. Nós temos no Ceará hoje um estado que tem 90% do território no semiárido e consegue ser um dos melhores produtores de leite do país. Então, você às vezes diz, mas como? O semiárido não é onde tem as piores condições de produção? Não, são as melhores. Porque se não fora, nós não tínhamos aí uma produção de mais de 1 milhão de litros de leite por dia no estado do Ceará, todo no semiárido. E é vantajoso e competitivo com qualquer outro do país. E se você pegar, então, o lado do turismo, não só de litoral, mas o turismo das chamadas rotas turísticas, que o Sebrae está estimulando 6 rotas turísticas, nós vemos que é outro segmento que precisa ser priorizado nas políticas públicas. Então, o Nordeste, na verdade, desponta com a visão de futuro. O Sul e o Sudeste foram montados em cima da máquina produtiva, a indústria, as grandes indústrias automobilística, siderúrgica. O Nordeste é o inverso. É a indústria nova, é a indústria da energia limpa, é a indústria da produção consciente, de preservação dos biomas, é a indústria do turismo e serviço, que mais de 70% da nossa economia é comércio e serviço. Isso é que é um fator. E nós temos certeza que com essa base criativa, né, Fortaleza, o Ceará já vai sediar uma sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Primeiro fora de São José dos Campos. Isso não é por nada, porque aqui tem uma base de inteligência. Só vai ter visão de futuro e ganhar toda essa competitividade quem tem esse conjunto que nós do Nordeste temos. A questão é que, infelizmente, o Sul e o Sudeste ainda estão muito abraçados às políticas do passado. As políticas da velha industrialização, né, de que a indústria faz tudo.
e, na verdade, nós estamos na indústria do futuro, que é a indústria da inteligência, dos serviços, das relações internacionais, e o Nordeste não é visto dessa forma, porque, é claro, o Nordeste tem uma tendência de desenvolvimento muito mais rápida, se houver, é claro, os estímulos necessários para que o empreendedor nordestino recupere a diferença que tem entre aquilo que já foi investido no Sul e Sudeste. Nós falamos muito aqui sobre formação dos jovens, inovação. O que falta para profissionalizar a nossa pequena empresa? É essa formação? O grande desafio está aí? Olha, Neila, um dos eixos que nós colocamos, nós do Sebrae, é uma forte preparação das empresas para se tornar competitiva. O que ocorria no passado é que nós trabalhamos muitas empresas, mas o meio onde ela está é hostil. Era isso que eu falei, o poder público não se relacionava com ela, a legislação não era adequada, você tinha taxas, burocracia, as pessoas tiravam 10 dias do mês só para trabalhar a burocracia. Empreendedor tem que ter facilidade para cuidar de gerar emprego e de gerar renda. Esse é um lado. O outro lado é o lado que essa relação com o ambiente de inteligência e inovação, as universidades, etc. Quando o Sebrae trabalha todos esses elos, o que é que acontece? A empresa mais competitiva começa a encontrar em volta dela aquilo que ela precisa para ser, de fato, dar um salto de qualidade. Então, nossos setores produtivos, se não tiver todos esses elos trabalhando juntos, poder público, universidades, Sistema S, o ambiente de negócio local, a empresa, por mais competitiva que seja, ela está num ambiente hostil. Ela não consegue ultrapassar um teto. Isso já está ocorrendo em vários segmentos do Ceará. Empresas boas, de nível de exportação, mas que dizem, eu vou para outro centro, porque lá eu tenho universidade conversando comigo, lá eu tenho um poder público consciente do meu papel, lá eu tenho pessoal qualificado para trabalhar comigo. Ou nós preparamos um ambiente para a empresa se tornar melhor, ou ela se torna melhor e o ambiente não favorece. Então, o Sebrae está fazendo as duas coisas. Nós estamos trabalhando, aí nós temos mais de 140 agentes trabalhando nas empresas. Nesse momento no Ceará, esses rapazes recém-formados estão nas empresas, estimulando a inovação, estimulando a gestão. E esse ano, o Sebrae Ceará vai atender 48 mil empresas do Ceará, 48 mil empresas serão visitadas por esses agentes para tornar essas empresas melhores, mais competitivas. Se tudo isso ocorre ao mesmo tempo, claro, a perspectiva de futuro melhora bastante. A gente está num momento de transição, né, de estruturação de arcabouço fiscal, de reforma tributária, temos uma tendência de um juros menor, já se iniciando um ciclo de redução, né? Você está mais otimista nessa retomada da economia, na melhora de resultados das empresas? Olha, Neila, as pequenas empresas, ainda na pandemia, onde as perspectivas eram terríveis, né? Não se tinha nenhuma perspectiva de que ciclo ia ter, quanto tempo levaria, que impacto a economia ia gerar, ainda assim as pequenas empresas salvaram o Brasil, né? Foram mais de 90%, em alguns momentos 100% dos empregos, do saldo de empregos da CAGED, era dado pelas pequenas empresas. Enquanto a grande e a média estava desempregando, porque queria manter seus custos mais baixos, as micro e pequenas aumentaram, porque a população passou a consumir mais delas, porque elas estão no local onde as pessoas moram. Então, a pandemia, no momento mais difícil, as pequenas empresas deram o exemplo de quem segurou a economia desse país. Nesse momento agora, nós temos 85% do saldo de empregos gerado pela micro e pequena empresa. Isso falando só dos empregos. Se emprega mais é porque está faturando mais. Ninguém emprega se está caindo o faturamento. Então, as pequenas e as microempresas e os microempreendedores individuais, eles têm feito um papel importantíssimo para um Brasil ainda injusto, que tem ainda uma necessidade de suprir as pessoas, mas principalmente para uma economia que, se recuperada nesse momento, que a gente tem perspectiva, né, de se recuperar, nós temos certeza que os arranjos produtivos em volta desses elos importantes, que é energia, que é comunicação, que é setores novos da economia que estão surgindo, nós vamos ter com certeza a rede de saúde, que depois da pandemia se tornou uma economia de escala, né? Laboratórios, tantos. O Sebrae hoje tem um índice de busca de qualidade, de trabalho para qualidade, muito da área de saúde, que é importante. Então,
você tem uma dinâmica acontecendo que, se a economia reagir bem a partir de agora, nós temos certeza que nós quase vamos dobrar o número de empresas que irão fazer parte de crescimento, que sai de microempreendedor para ME, para EPP, inclusive viram média empresa. Isso já é uma realidade do Ceará, mas a velocidade depende da economia e do ambiente onde elas estão. Para fechar nossa entrevista, Alci, eu queria que você falasse um pouco, desse um conselho para a pessoa que está abrindo um negócio agora, nesse momento. Olha, você que está aí pensando em colocar seus sonhos, suas esperanças, seus poucos recursos, né, numa atividade que você já imagina que possa ser oportuna, esse mundo de velocidade que a gente está passando, você tem que construir sua ideia em cima de alguns fundamentos práticos, né? Não dá para apenas olhar, alguém deu certo, eu vou dar também. Você precisa fazer uma boa pesquisa. E para isso a internet está aberta. Hoje o Sebrae tem programas na internet, chamado Radar Sebrae, radarsebrae.com.br. Se você colocar lá, você tem hoje, por exemplo, todos os bairros de Fortaleza e mais 11 cidades mapeados com todos os negócios que existem em cada rua. Então você, no seu bairro, vai saber quem está vendendo determinado produto, quem está produzindo determinado produto ali. Será que é possível? Que grau de habilidade? Eu posso fazer uma pesquisa no bairro para entender que grau de satisfação, qual é o perfil de renda ali. Tudo isso está na internet. Então, o preparo meu, será que fazer um Empretec como esse que o Sebrae faz para minhas habilidades empreendedoras, ou fazer uma capacitação para que eu monte meu plano de negócio, não é fundamental antes de arriscar meu sonho? Então, sonhar é muito importante, mas é fundamental que a gente sonhe colocando isso no papel, colocando isso também na mente e, claro, animando o coração. Porque as pessoas que têm sucesso são aquelas que são movidas pela vontade, pela paixão, pelo amor àquilo que vão fazer. Não adianta pensar só, eu vou porque isso dá dinheiro. Não é assim. O dinheiro é uma consequência. O que vem na frente é a vontade de se realizar, de fazer o que gosta. E quando a gente se prepara e faz o que gosta, o sucesso é garantido. Tem que acreditar, né? Alci, muito obrigada pela entrevista, né? Um prazer enorme rever você. Prazer meu, muito obrigado. E estarei sempre aqui à sua dispor. E o Economia fica por aqui. Até a próxima.